Olá pessoal, no vídeo passado nós usamos o PHP para acessar o banco de dados do MySQL e nós criamos um painel de administração onde é possível listar os funcionários e cadastrar novos. Okay? Então a gente vai querer fazer listar e cadastrar cada uma das tabelas que a gente descreveu lá no banco de dados, certo? Então neste vídeo eu vou mostrar como organizar esse código para fazer com que a manutenção seja mais fácil possível, para melhorar o entendimento do nosso código e principalmente para reutilizar o código de um canto para o outro, certo? Então a gente vai reaproveitar essa parte de listar e cadastrar que a gente fez para o funcionário para as outras tabelas, ok? Então, para a gente entender isso, a primeira coisa, então vou começar fazendo uma próxima tabela aqui do estado que a gente vai precisar, né? Então, basicamente eu vou precisar fazer a mesma coisa, ter a tabela e na hora de listar eu vou precisar abrir a conexão com o banco de dados, vou precisar definir a minha consulta aqui, vou preparar e vou executar a consulta. E depois eu vou listar lá, vou repetir para cada um deles e vou fazer uma tabelinha lá, ok? Depois eu também vou precisar de um formulário e vou precisar de cadastrar as informações todinhas. Então, eu vou logo Então eu estou aqui dentro do HTDocs, empresa, admin, então tem aqui a parte de funcionários, onde tem o formulário, cadastrar e listar, ok? Então eu vou usar esses aí como base. Então um programador novato, ele vai pensar em aproveitar o código, copiar e colar, como a gente vai fazer aqui, certo? Então eu vou alterar, agora a pasta de estados, certo? E aqui eu vou abrir esses caras aqui e vou alterar um por um aqui. Na hora de listar, então eu vou só fazer as adaptações necessárias para listar. Então, aqui veja como ficou levemente desorganizado, misturando aqui, recuperar dados da query string, do get, que é a informação que vem aqui depois dessa interrogação aqui, isso aqui é chamado query string. Então, ele está mandando a variável estado e a gente pegou aqui com o get estado, né? Então, ele está misturando aqui, recuperar dados com fazer lá com abrir a conexão, com preparar. Então, bem, a gente vai reorganizar aqui. Bem, por enquanto eu vou simplesmente alterar o exemplo de funcionários para o exemplo do estado, né? Então essa parte aqui de pegar o estado, de tentar filtrar por estado, não vai ter. Então vou apagar esse if aqui, vou apagar esse aqui. Então se ele estava dentro do bloco, saiu do bloco, vou tirar a indentação, ok? E aí aqui ele abriu a conexão e o SQL é selecionar todas as colunas da tabela funcionários. Não, agora eu quero a tabela de estados. E a consulta vai preparar esse SQL, vai executar e depois vai fetch all, vai pegar todos os registros na variável funcionários. Não, agora a variável é de estados. Certo? Recuperei os dados, já posso terminar a minha conexão. Se der algum erro, ele vai mostrar aí. E aqui a gente começa a parte de visualização. O HTML está incluindo aí o mesmo cabeçalho. E não vai precisar mais filtrar pelo estado, então eu vou tirar esse formulário aqui. E aí vai ter a tabela que antes tinha ID, nome, telefone, estado. Agora vai ter só ID e nome, que é o que tem no estado. Só ID não, a sigla, né? A sigla ok? Então, se for empty, esse funcionário trocou, agora usa estados. Para cada estado, linha, então
Continuou linha, então ele vai imprimir na primeira coluna a sigla e na segunda coluna o nome. O telefone do estado não vai ter, ok, número. E aqui se for empty, se for vazio, se não for vazio, ele vai fazer essa repetição. Se for vazio, ele tinha um call span aqui, ele estava mesclando 4 colunas, agora vai mesclar só 2. Ok, salvei. Tá? Para ver, eu vou adicionar um novo link aqui, né? Então, lá no cabeçalho, a gente, como todas as páginas vão ter isso aí, então a gente concentrou no cabeçalho, né? E eu vou repetir esse list item que está cercando aqui os funcionários. Então, eu vou repetir essas, que ele vai ter um igualzinho, só que no lugar de funcionários é estados. E aí esse link vai também para o cadastrar por formulário, mas da pasta de estados. A mesma coisa para o listar. Okay? Então, salvar, F5, então ele abriu lá os estados, apareceu aqui. E o listar agora ele está indo para estados, /listar, onde ele tem aqui a sigla e o nome, né? Perceba que ele deu aqui um erro também da acentuação, né? A gente já tinha falado sobre isso, que a gente está pedindo aqui para usar acentuação, a gente está pedindo para usar o caractere de UTF-8, certo? Mas talvez então, como a gente inseriu os dados a partir aqui do Workbench, então talvez ele esteja usando a codificação do ASCII, e agora a gente pediu para usar o TF8, então ele tá dando um erro aí, né? Então a gente vai ter que, vamos ver se na hora de cadastrar aqui ele vai alterar isso, vai resolver esse problema, né? Ok? Na hora de cadastrar, vamos alterar rapidamente aqui também. Então a gente precisa refazer esse formulário aí, botando só o nome, né? Bem, a sigla e o nome, né? Então, na hora de cadastrar, na hora do formulário, eu vou tirar, ele também vai ter, também incluir o cabeçalho, também vai mandar no método post para a página cadastrar, só que agora na página, eu estou dizendo o caminho relativo, então ele vai pegar o cadastrar agora dentro da pasta de estados, tá? Que tem nome e era para ter a sigla, então eu vou... não vai ter o telefone, eu vou botar o telefone aqui para o começo. E eu vou chamar aqui de sigla, na verdade. Então, vou mudar o ID sigla. Aqui é sigla maiúsculo. E eu podia, inclusive, nessa sigla, colocar um tamanho aqui. Max. Será que é max size? Tamanho 2. Só que tamanho 2 eu acho que ele vai ficar bem. E não tem esse estado aqui. Agora eu quero botar o nome. Vai ter o submit, ok. 5. Tamanho 2, mas eu posso escrever mais aqui, né? Então vamos pesquisar. HTML5, input, tamanho máximo. Max lembra, então ele já sugere. Max nem é um atributo. Atributo max nem, então vamos testar. Vou até copiar aqui, Ctrl C. Size não, max nem. Vamos ver se presta. Então ele está lá o tamanho grande, mas ele só cabe 2 caracteres agora, né? Não deixa inserir mais. Legal. Então, ok? Então a gente vai cadastrar aqui o próximo. Vamos colocar logo um que tenha acento. Macapá. Sigla. Amapá, né? Amapá, AP. Amapá. Vamos ver se é interessante. Peraí, ele está mandando para a página cadastrar, que a gente não fez ainda, né? Então, na página cadastrar, a gente vai fazer igualzinho.
só que alterar os dados para o estado, né? Então, nome tem, aqui é a sigla, não tem telefone, tem sigla. Não, e só por questão de organização, vou botar ele antes. Então, aqui a gente está recuperando os dados que vêm do formulário, né? Lá a gente colocou os nomes do input, o nome é sigla e nome. Né? Então, aqui a gente post índice sigla, post índice nome. Né? Vamos ter que abrir a conexão, a mesma conexão. Na hora de inserir os dados, os funcionários não, na tabela de estados. Quais são os valores? É a sigla e depois o nome. Não tem telefone, nem tem estado. Ok? Então, na hora, no lugar aqui, e depois a gente vai preparar e vamos bind parâmetros. Vamos associar os parâmetros nome com a variável nome e o parâmetro sigla com a variável sigla. Ok? O estado não tem mais. Executa, pega o último ID e aí a gente pode decidir se vai transferir para o listar ou se a gente vai escrever aqui o último ID. Certo? Então vou deixar um comentário aqui. Ok, salvou. E esse último ID aqui, no caso, ele deve ser a última chave primária, ele deve pegar a última sigla, né? Então vamos ver se ele fazendo isso, né? Pronto, então vamos testar. Enviar. Registro 0 inserido com sucesso, né? Listar, vamos ver se inseriu. E agora, como na hora de mandar o dado, ele estava aqui, a gente disse também que no formulário era para usar o UTF-8, então quando ele enviou o dado no formato UTF-8, né? Então ele já enviou no banco, até vamos ver no banco se ele está, seleciona todos os estados. Então, perceba que aqui, de alguma forma, ele tá usando a outra codificação, né? Então, veja que o Amapá lá está certo e o Ceará que está errado. E aqui o Ceará está certo e o Amapá que está errado. Tá? Então, isso aí talvez na hora de criar o seu banco de dados, você pode dizer assim, qual é o chasset, qual é o conjunto de caracteres. Então aqui está latino, né? Poderia ser o TF8. E aí, então essa é uma questão que você deve se preocupar de tentar colocar a mesma codificação no seu projeto inteiro. Tudo bem? Então legal. Apareceu aqui, está listando, está cadastrando novos, né? E aí, agora na hora de cadastrar aqui, eu botei Ceará e Bahia, mas eu fiz isso, aqui está o formulário do funcionários. E eu fiz isso na mão aqui, hard-coded, que é manualmente, escrevi diretamente aqui quais são os que tinha Ceará e Bahia, então está aparecendo só. Só que acabei de cadastrar o Amapá e não apareceu aqui, certo? Então, que tal a gente ir buscar esse código lá? Tá? Então, ele já está aqui listando, ele buscou no banco de dados e listou na tabela. Agora a gente quer buscar nos bancos de dados e quer listar dentro desse select aqui. Né? Então, mas aí legal, então a gente já tem um código aqui, que é esse aqui, que é o código que vai buscar. E depois a gente só, para cada um deles, vai mostrar, né? Então basta eu repetir esse código, copiar esse código aqui, não é mesmo? Então vou copiar lá na hora de formulário do estado. Então, não tem nada, então eu quero repetir ele bem aqui, né? Eu vou colocar o mínimo de organização, que é, pelo menos, receber esse dado lá em cima. Primeiro eu vou preparar os meus dados. Copiei e ele está populando aqui a tabela, uma variável de estados. Então, agora eu vou fazer a visualização, vou só mostrar esses dados. Então, o que eu quero fazer é repetir essa linha aqui
dessa opção para cada estado que eu tenho, certo? Então, como o PHP, então vou misturar aqui o PHP com o HTML, né? E como o PHP é uma linguagem de servidor que vai rodar antes, ele vai seguir a sua própria indentação. Então, eu vou abrir aqui ele no começo e não indentado, espaçado aqui junto com os outros, né? Então, ele está, perceba que ele abriu e fechou. Então, ele está aqui na primeira linha de código, na primeira indentação. E aqui a gente vai fazer a repetição, né? Para cada estados, como uma linha ou como um estado, ele vai repetir aqui. Então, eu fechei o PHP, escrevi o HTML, a coisa que eu quero repetir, e aí vou fechar aqui essa repetição. Então, ele vai ficar repetindo nessa linha de HTML, né? Mas eu não quero que ele coloque sempre o valor, eu quero que aqui ele apareça PHP, echo, o estado, índice, sigla. E fecha o PHP. Então, ele vai só imprimir ali um valor inline na mesma linha. E a mesma coisa com o nome. Aqui vai aparecer o nome. Dentro do valor, ele vai colocar a sigla do estado e lá no texto da opção, ele vai colocar o nome do estado. Essa Bahia não precisa mais, apaga, salva. Pronto. Quando eu recarregar, então ele está lá, apareceu todos os estados. Eu escolhi, né? Já repetiu um para cada. E se a gente for o código-fonte, a gente vai ver que o valor mesmo ele vai mandar é a sigla. Bacana? Bem, então isso aqui pode estar parecendo muito legal, né? A gente alterar aqui, basta a gente copiar e colar. Não? Olha aí, que ótimo. E a gente já copiou e colou da lista de funcionários, copiou e colou e fez uma lista de estados. Ela só fez aí pequenas alterações, né? E depois copiou e colou aqui para o formulário de funcionários para listar esses estados aqui, né? Copiar e colar pode ser uma solução rápida e prática, certo? Mas é uma solução que pode causar dor de cabeça no futuro, certo? Então, um exemplo clássico aqui do que vai acontecer é quando a gente for exportar esse nosso código aqui para um servidor real, por enquanto a gente está executando aqui na própria máquina, no localhost, em uma versão aqui num servidor web que eu instalei aqui na minha própria máquina, né? Mas depois a gente vai precisar mandar para o servidor web lá da internet, de um servidor real. E aí, provavelmente, por enquanto, no meu servidor aqui, que só eu estou acessando, eu usei aqui o usuário root e a senha administrador, que é uma senha bem fraca, né? Num servidor real, você não vai querer fazer isso aqui, certo? Então, você vai ter que trocar esse usuário e senha. E aí, vamos ver, por enquanto, só no começo do site, então a gente vai ter que trocar quantas vezes isso aqui? A gente vai ter que trocar aqui na página de funcionários listar, na página de funcionários do formulário, na página de funcionários cadastrar, está aqui o usuário e a senha, na página de estados cadastrar, está aqui o usuário e a senha, na página de listados está aqui o usuário e a senha. Então, e isso foram só as primeiras páginas que a gente começou a fazer, né? Então tem várias outras páginas aqui de login, de todas as outras tabelas que a gente for cadastrar aqui, todo mundo vai precisar cadastrar e vai precisar se conectar no banco. Então, vai precisar de fazer essas mesmas coisas, tá? E perceba que a gente também, já de um para o outro, a gente já quis copiar e colar código, né? Então, existe forma de reaproveitar o código de forma mais legal. E é o que a gente vai tentar ver agora, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa de organizar o código, na hora de organizar o código, a gente deve sempre pensar um padrão de software, uma boa dica de como organizar esse código é o chamado modelo MVC,
certo? Que ele diz para você identificar no código porções que tratam do modelo, porções que tratam da visão e porções que tratam do controlador. Certo? Onde o modelo vai preparar os seus dados, fazer as contas, puxar de um lado para o outro, fazer toda a análise. São as classes de modelo, que diz a lógica de negócio, como é o seu negócio. Né? Classes de visão vão fazer interface com o usuário, mostrar dados. Né? E o controlador vai receber os dados de volta do usuário e vai controlar aí quais são as visões que devem ser mostradas e quais são os modelos que devem ser ativados para gerar os dados para a visão. Então, o controlador ele vai controlar a execução do código todinho, usando modelos e visões quantos forem necessários. Certo? Então, observando aqui o nosso código, a gente já tentou mais ou menos organizar aqui. Né? Então, aqui a gente está buscando os dados do banco de dados, a gente está preparando os dados, então a gente está aqui na parte de modelo, certo? E depois a gente está aqui com HTML mostrando esses dados para o usuário, então isso aqui já entra a parte de visão, certo? E o controlador, então, bem, ele está dizendo aqui, esse código todo que está juntando o modelo com a visão, ele que está indicando qual é o modelo e qual é a visão que vai ser executada em seguida. Então, essa página toda ela faz a função de controlador, certo? Então, o que a gente vai fazer, então, quando a gente for separar o nosso código, a gente vai tentar deixar separado essas funções, essas funcionalidades de modelo, de visão e de controle, tá? Então, para organizar esse código, a gente vai criar funções e a gente vai criar algo um pouco mais legal do que a função, que é uma classe, que nada mais é do que uma coleção de funções. E não só isso, na coleção de funções e variáveis, e a gente vai ver que essas funções que estão dentro da classe vão poder compartilhar variáveis em comuns, que a gente chama de atributos. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar, essa parte aqui é a parte do modelo que está e sabendo como recuperar os meus dados. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou criar um novo arquivo que eu vou chamar esse cara aqui de eu vou abrir aqui o PHP, tá? E para criar uma classe eu vou usar a palavra chamada classe. Tá? Esse cara aqui é um Data Access Object, é um objeto de acesso aos dados. E ele aqui vai lidar do estado, certo? Então, é o DAO status. Tá? E o que eu quero aqui, eu vou criar uma função, que é a função de listar esses estados aqui. Então, eu estou dentro do DAO status, então a função de listar, de lista. Ok? E aí o código vai ficar aqui dentro, Ctrl V. Quando eu colei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a indentação, então, dentro da função, então todo mundo aqui está indentado, ok. Vou salvar esse. E esse status aqui, ele esse objeto de acesso aos dados, então eu vou precisar dos dados na hora de listar no status, e eu vou precisar na hora dos funcionários também. Então, na verdade, possivelmente vou precisar na hora de visualização para o usuário. Então, eu vou criar, na verdade, aqui numa pasta, a parte eu vou chamar de lib, de biblioteca, de library, certo? Então, aqui dentro, eu vou colocar aqui, DAO. Eu podia também organizar em pastas aqui dentro, porque eu vou ter vários objetos de acesso aos dados, e depois eu poderia criar outras classes de controladores, de visão. Então eu vou criar também uma pasta aqui, DAO, e eu vou chamar aqui de DAO eventos.php. Eventos não, estados. Certo? Então, propositalmente já estou colocando também aqui, ó,
O nome da minha classe é DAO, que é o nome da pasta, underline estados. Então depois eu consigo fazer um esquema de procurar automaticamente as pastas baseado no nome, mas isso aí é bem futuro, vídeos futuros. Então, basicamente o que eu vou fazer é, eu vou fazer exatamente o mesmo código, só que eu coloquei aqui dentro de uma função, tá? E esse código, ele estava querendo pegar esses estados aqui. Então, ao final do método, o que eu preciso dessa função, eu quero retornar aqueles estados lá, certo? Então, se não, vai retornar um vazio, vai retornar nulo, por exemplo. Se der um erro, ele retorna nulo, ok? E potencialmente não vai precisar imprimir essa mensagem aqui, né? Então, criei a função, joguei o código lá dentro e agora eu preciso chamar essa função, certo? Então, esse código aqui todinho, então eu vou apagar aqui, agora eu vou apagar todo mundo. Agora o que eu preciso é chamar aquela função lá, certo? Para isso, eu preciso incluir esse arquivo onde é que tem a classe, tá? Então, esse cara está aqui, empresa lib DAO estados. Eu estou no admin estados, né? Então, eu vou aqui, vou incluir aquele arquivo lá, que está aqui, ó, .. saiu do estados, está no admin, mais outro está no empresa, agora está dentro de lib /DAO estados.php. Criei esse arquivo aí, incluí o arquivo. Quando eu incluí o arquivo, ele colocou a definição dessa classe DAO estados. Então agora o que eu vou fazer é criar um objeto DAO, um new DAO estados, ok? E aí agora eu posso chamar esse DAO ponto a função lista. Essa lista vai devolver a lista de estados. Então eu vou pegar aqui estados, recebe a lista, ok? Então pronto, na hora de ele vai listar, ele lista os estados, pronto. Então aqui o resto continua igual, certo? Então a gente alterou os estados, vamos ver se funciona agora. O estados listou aí perfeitamente, exatamente igual a antes, né? Então a gente criou a função e depois a gente criou o objeto daquela classe e aí chamou a função. Então olha só como ficou mais limpo e mais fácil de entender aqui, ó. Então ele simplesmente diz lista, né? Não ficou aquela confusão aqui né? Então toda a complexidade de listar a gente escondeu lá, certo? Na hora do formulário, que a gente também vai pegar o estado, ó, então ó, tem essa confusão aí todinha de novo. Então eu vou substituir por isso, ó. Vou substituir aqui pela mesma, incluir o arquivo, adicionar, criar um novo estado e listar no formulário. E aí a gente tem que tomar cuidado aqui se esse caminho está relativo aqui, ainda está valendo, né? Então, dentro de funcionários, .. ele volta para admin, .. volta para a empresa. Então, ok. Então, parece que deu certo. Vamos lá, na hora de cadastrar, está listando lá todo mundo também, certo? Então, legal? Então, eu substituí todas aquelas linhas lá, ó, por apenas 3 linhas. E o legal é que se agora a gente precisar alterar esse aí de alguma forma, ó, a gente pode alterar aqui uma vez só. Por exemplo, colocando a ordem por nome descendente.
Então, já fez aqui e ele alterou lá também. Então, ele alterou nos dois lugares. Basta alterar uma vez só e ele já alterou em todos os dois arquivos. Certo? Então, se precisar alterar aqui o nome da empresa, agora já altera em menos lugares. Né? Bem, aqui essa classe só tem uma função e mais funções. Então, vou fazer o seguinte. Na hora de cadastrar, aqui também está misturado. Ó. Eu tenho código aqui do post, então esse código aqui é para receber dados. Aí eu abro a conexão, insiro lá, executo e depois vou visualizar. Então, de novo, eu estou misturando aqui o código de receber dados com o código de fazer a conexão. Né? Então, vamos separar isso aqui. Então, primeiro vamos me concentrar nas classes de modelo, na parte de preparar os dados, né? De manipular os dados. Então, de novo, essa parte aqui, que na verdade isso aqui era para estar fora, né? Ó, até misturou, foi tudo, né? Ele, na hora de tentar, basta a parte de manipular os dados no banco de dados, né? Então, não precisava receber os dados dentro do drive. Então, essa parte aqui é o que a gente vai tirar, vou recortar aqui. E vou chamar, agora esse cara é a função de inserir. Insere. Ok? Só que esse insere, então identei, né? Quando eu colei aqui dentro, tem que identar. E aí ele está precisando aqui do nome da sigla, certo? E esse nome sigla, ele vinha de duas variáveis que eu poderia colocar aqui como parâmetro, então, certo? Mas melhor que isso, eu vou colocar aqui, inserir como parâmetro só um funcionário, certo? Ele passa o funcionário e o funcionário vai ser um array, vai ser uma lista. Então, aqui, quando ele pegar o nome, eu vou querer assim, funcionário índice nome e funcionário índice sigla. Índice sigla é a sigla listada. Tudo bem. Não é funcionário não, isso aqui é estado. Então, funcionário não, estado. Estado, a sigla do estado e o nome do estado. Né? Então, ele vai, ao invés de ele passar cada um separado, ele vai passar uma lista com todos os valores. Certo? Então, na hora de cadastrar, ao invés de eu colocar em duas variáveis separadas aqui, eu vou colocar, na verdade, uma variável assim. Eu vou dizer que como ele faz um estado é igual a array, que a sigla apontando, acho que é assim, pode ver se é. E o nome apontando para o post. Para o post nome. Certo? E agora a gente vai ter que incluir aquele cara lá, né? Então, eu vou incluir antes aqui, então include o arquivo que ponto.bar vai para admin, ponto.bar vai para a empresa, então lib barra dal status.php. Ok? E aí então eu vou receber os dados aqui, então agora eu vou criar o meu DAO, new DAO de status, e eu vou pedir para ele, e agora ele queria devolver o ID, né? Ele vai pegar, ele vai inserir
e tem esse D que ele quer devolver, né? Então, aqui no lugar de esse header aqui, ó, então ele está redirecionando. Redirecionar já é uma coisa do controlador, então isso aqui vai voltar para cá, se fosse o caso, certo? Mas aqui ele quer devolver esse ID, certo? Então vem aqui, retorno do ID. Tá? Não iria imprimir, iria devolver retorno. Então, dá o ponto e insere. Quem? Aquele estado, esse estado aqui que eu acabei de passar. E aí eu poderia dizer, então, o ID vai ser igual a insere esse dado. Então, o que ele conseguir inserir lá, quando ele recuperar o ID, vai devolver o ID e eu vou pegar aqui o ID para poder mostrar aqui que foi o registro inserido com sucesso. Legal? Então, vamos ver se ele prestou. Cadastrar estado. Se é Sergipe. Enviar. Registrar inserido com sucesso. Listar. Tá aí. Certo? Então, aqui ele não está pegando, ele colocou o registro 0, ele não está devolvendo o ID porque esse last insert ID ele vai devolver só os IDs que são numéricos, né? Ao que parece. Tá? Então, mas beleza, a gente pegou aqui então o estado, criou um vetor para agrupar aqui todas as informações numa só lista e a gente passou lá para o DAO para ele inserir e ele inseriu lá na sua função, inseriu os dados, encapsulou toda a lógica aqui, toda a complexidade, ele escondeu e aí e deixou aqui bem facinho para a gente só dizer insere, né? Então fácil de ler, fácil de, né? Certo? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Bem aqui ainda está com um problema, ó, que ele está com a conexão e está abrindo a conexão aqui de novo. Então se eu precisar alterar a senha, ó, vou precisar alterar 2 vezes ainda, né? Então aqui a gente tem 2 funções que têm o mesmo código em comum, ó, que está compartilhando uma parte do código, certo? Então a gente poderia melhorar isso aqui. A gente poderia, por exemplo, criar uma outra função aqui. Por isso que essas funções estão agrupadas dentro de uma classe, porque se elas têm coisa em comum, então a gente pode jogar essas coisas em comum, pode aproveitar aqui. Então, por exemplo, uma função aqui de pegar a conexão, get conexão, que vai fazer isso aí e vai devolver a conexão, ok? Então, aqui, ao invés de eu criar um novo PDO, eu vou simplesmente dizer este objeto pegue a conexão. Tá? E a mesma coisa eu vou dizer aqui na hora de inserir os dados. Pegue a conexão. Tá? Então, vamos ver se ele prestou. Na hora de listar, ele vai pegar a conexão e na hora de cadastrar, ele vai... Tá lá, ele insere também, certo? Então ele pega a conexão. Então se eu precisar alterar a senha agora, eu altero, né? Qualquer coisa que eu precisar alterar, eu altero aqui só uma vez aqui, né? E na hora, aí ele já dá erro nos 2 ao mesmo tempo, né? Também ele não inseriu aqui, né? Certo? Registro encontrados porque ele está dando erro lá da senha. Então de uma vez eu já consigo... Não foi isso, aproveitei aqui uma vez só. Bacana? E esse negócio aqui ainda pode ficar mais legal ainda. Então, a ideia é que a gente vá encapsulando as nossas classes, vá criando as nossas classes dentro de funções aqui, ó, escondendo a complexidade dentro dessas funções, né? E aí o fato de estar em classe, então, de repente, você pode, né, fazer um negócio desse de
aproveitar o código dentro das suas funções aí também, né? Certo? Então a ideia era fazer, de repente essa classe aqui tá bem parecida com o... Bem, a ideia era fazer igualzinho para o DAO de funcionários também, certo? Não sei como é que é o mais fácil se alterar esse, copiar desse aqui e do outro. Acho que eu vou copiar esse aqui, né? Então eu vou fazer assim, lá no lib, aí lá vou eu copiar e colar de novo, ó. Então, mas se você está copiando e colando, quer dizer que você está vendo que tem coisas nele que são incomuns, né? Então, depois a gente vai ver, vamos, por exemplo, vamos ver aqui essa parte aqui que está em comum, ó, get conexão. Então, vamos primeiro alterar aqui o que não é incomum. Dá o funcionários, então tem essa conexão aí. Na hora de listar, é lista from funcionários. Né? Vai do ver estados, aqui eu podia chamar assim de lista, né? Para ficar genérico, né? Devolve a lista, né? Na hora de inserir, insere na tabela de funcionários. Então aqui é funcionários e funcionários, de repente poderia colocar numa variável comum para os dois, mas isso não. Aqui na verdade eu vou copiar do cadastrar, eu vou copiar essa parte aqui que já está toda pronta, né? Se bem que tem só esses parâmetros aqui a gente fez de um jeito diferente, né? Inserir, e agora a gente está passando aqui uma lista, né? Então eu vou passar um funcionário, tá? E aí a gente vai ver que esse aqui não tem, então, e aí vai atribuir o parâmetro nome como funcionário nome, beleza? E o telefone e o estado, o telefone com o funcionário telefone e o estado com o funcionário estado. Legal. E vai executar e vai inserir o último ID, pronto, beleza. Então seria o funcionário. Vamos ver se está prestando isso aqui. Listar, a gente não alterou ainda, né? Na hora de listar, então esse listar do estados, cadê o outro listar do listar dos funcionários? Então toda essa confusão aqui, agora a gente vai querer alterar. Bem, esse cara aqui apareceu mais um cara diferente, né? Select asterisco from funcionários where estado tal. Então ele tem a parte aqui de filtrar, né? Certo? Então se ele tem outras opções aqui, outras funcionalidades, então você vai precisar criar esse outro método lá também, certo? Então, você vai precisar criar um outro aqui, lista, por exemplo, lista por estado. E aí você passa aqui qual é o seu estado, certo? Então, isso aí iria alterar aqui na hora da lista. Que ele era para fazer essa parte aqui, esse select bind aqui, era para mudar, né? Na hora da lista por estado, vai mudar aqui, ele vai selecionar onde o estado e interrogação, e esse interrogação aqui no bind parâmetro vai ser substituído pelo get estado, não, por essa variável estado bem aqui, ó. Por essa variável que vem daqui, né?
e aí depois devolve a lista normalmente, certo? Então, lá na hora de listar, então agora a gente vai fazer assim, ó, então a gente vai incluir o nosso arquivo lá que está ponto barra, ele está na admin, ponto barra está na empresa, agora lib barra dal funcionários.php, ok? Posso criar o meu DAO aqui, no caso agora DAO de funcionários, certo? Então a conexão, ó, abriu lá, agora então toda essa confusão agora está escondida lá. Agora eu digo assim, se tiver um estado, o que eu vou fazer é dizer que os funcionários vai ser o DAO.lista por estado, passando qual é o estado ali, certo? Se não, então ele vai ser só uma lista normal, só lista. Ok? Então listar, funcionários listar. Então agora ele está pegando lá da lista. E então lista por estado. Bacana? Então ele só para ver se vamos gerar um erro aqui, só que a gente altera e aí não vê resultado, nem vê o resultado igualzinho, né? Então a gente só reorganizou o código, o resultado é para ser exatamente o mesmo, né? A diferença é que agora tem essas vantagens aqui. Então a legibilidade do código, olha só como melhorou, né? E você não está misturando agora, né? Se ele pega a informação aqui do get e aí passa lá para o modelo, pronto. Se não, ele vai pegar a lista sem ser normal. Aqui só a lista normal. Bacana? Então, você já está aproveitando aí, está organizando, principalmente organizando, melhorando a legibilidade, escondendo a complexidade lá e chamando aqui com nomes fáceis, escritos já em português, traduzidos por um nome que você acha mais fácil de lembrar. Certo? Vou mostrar um estágio a mais aqui. Então, a ideia é que você vai fazer para cada consulta aqui, para cada pergunta que você quer responder, a ideia é que você crie aqui um método de conta, quantidade de funcionários por estado, filtra por nome, conta, soma os salários, chefes de trabalho, enfim, cada consulta aqui que você for fazer, você vai criar aqui uma função e vai esconder a complexidade dessas consultas aqui dentro do código e depois na hora vai simplesmente criar o seu objeto de acesso aos dados e vai chamar funções aqui simples, né? A ideia é que você ainda deixe separado aqui, primeiro prepara os dados e depois só lista esses dados aí, né? Certo? Vou mostrar outra vantagem de você ter feito esses DAOs, esses objetos de acesso aos dados, né? E de a gente ter organizado eles na forma de uma classe, tá? Uma das grandes vantagens da orientação a objeto é a questão da herança, certo? Então, nessas duas classes aqui, ele tem várias coisas aqui repetidas, né? Tanto que a gente conseguiu copiar e colar, né? Mas tem essa função aqui de conexão, ó, que é exatamente igual. E, inclusive, aqui a gente já diminuiu que antes a gente precisava alterar, se alterasse a senha, a gente ia alterar uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, só nessas poucas funções que a gente fez. Tá?
E a gente já diminuiu de 5 para 2 vezes. Ele ainda está aqui, a senha aqui e aqui no outro arquivo. Então ainda existe, como a ideia da herança, a gente vai conseguir minimizar isso aí ainda mais. Por exemplo, eu vou criar aqui eu vou copiar exatamente esse código aqui. Um detalhe aqui nesses códigos que tem a classe que vai ser incluído, eu propositalmente não fechei o PHP aqui, certo? Se eu fechar o PHP, e aí der algum enter aqui esse monte de espaço em branco, quando eu incluir o arquivo bem aqui, ele vai incluir aqui um monte de espaço em branco, como se eu desse um monte de enter aqui, tá? Que em alguns momentos pode não fazer diferença, mas em casos específicos vai acabar fazendo, certo? Então, por isso que esses arquivos que são PHP, que é só uma classe que vai ser incluída em outro, então às vezes se é só definição de classe, de função, então a gente deixa aberto, e aí se você por acaso deixar um monte de enter aqui, que não devia deixar, né? Mas se você deixar, esses espaços em branco no PHP não faz diferença, como faz no HTML, né? Então, a gente propositalmente, nesses DAO todo, ele não fecha, lá no final, não fecha o PHP, só abre. Ok? Bem, o que a gente ia fazer é tirar essa função getConexão que está repetida aqui nas duas classes, vamos colocar numa nova, eu copiei e colei, não copiei, qualquer um deles aqui, essa função aqui, e vou colar num cara que eu vou chamar de um DAO abstrato, certo? Que vai ter só essa função de getConexão ali. Vou salvar lá como DAO abstrato .php, certo? E aí o que eu vou fazer é simplesmente dizer que esse cara aqui estende o DAO abstrato. E para isso eu vou precisar requerir, e eu vou dizer assim, requerir uma vez só, para se por acaso outro arquivo chamar novamente, ele não vai chamar 2 vezes, ele não vai requerir 2 vezes. Vai requerir o DAO abstrato.php. Ok? E aí esse DAO abstrato já tem essa função getConexão, então ele vai incorporar, vai via herança, vai herdar essa função aí. Então não preciso escrever ela. Vamos ver se funciona. Listar funcionário. Funcionou. Certo? Então a mesma coisa a gente vai colocar lá no outro, né? Vai requerir e vai dizer que ele estende o DAO abstrato. Bacana? Então agora, e aí eu não preciso dessa função getConexão, certo? Então agora, se eu precisar alterar a senha por acaso, então eu vou alterar bem aqui a senha lá no DAO abstrato uma vez só no meu programa todinho. Então já deu erro em todo mundo de uma vez só, né? Se eu corrigir, ele corrige todo mundo junto de uma vez só. Bacana a ideia de classes. Então mais uma vez, a gente pegou aquela complexidade que estava aqui. Então agora todo mundo está de uma forma bem sucinta e fácil de entender. Então a gente pegou toda essa complexidade que está misturando aqui, receber dados do formulário, com tentar acessar o banco de dados, né? Então a gente separou isso aí, criou uma classe específica com todos os dados, com todas as consultas que a gente vai precisar, e criou várias funções lá. E aí, na hora da gente utilizar, a gente vai incluir o arquivo
vai criar o nosso DAO com new, o nome da nossa classe, né? E a partir daí a gente vai chamar aquela função lá solicitando os dados, né? Com isso a gente reaproveitou o código, né? Na hora de aqui por exemplo, dos estados que ele listou aqui os estados, e aí ele vai precisar listar os estados também lá na hora de cadastrar. Também na hora de cadastrar o funcionário também precisa listar todos os aqui. E aí a gente reaproveitou o código todinho aqui, ó, né? Foi de uma forma bem fácil, tá? Só lista. Pronto, então se precisar alterar, altera uma vez só aqui no DAO de estados, né? Altera uma vez só aqui e todo mundo vai ser alterado junto, certo? Com isso a gente também conseguiu aproveitar aqui o código de uma função para outra, e a gente conseguiu, através de herança, colocar aqui funções comuns entre duas tabelas diferentes, né? Mas todos eles tinham a mesma conexão, então eu consegui fazer um DAO abstrato e colocar a função lá, certo? É claro que essa questão aqui da senha especificamente, poderia ter mais soluções aqui de receber esse dado aqui comum, né? Talvez colocar essa informação no arquivo XML, um canto bem escondido, mas de qualquer forma exemplifica bem a nossa ideia aqui de herança, né? Onde a gente aproveitou essa função getConexão, de agora tem uma vez só aqui, se precisar alterar, altera uma vez só, e todo mundo está aproveitando esse código que não precisei fazer, né? Então as outras tabelas aqui, então já vai poder aproveitar essa ideia aí, certo? Depois a gente pode continuar refatorando aqui o nosso código identificando, olha, de um para o outro, de uma lista para o outro aqui, o que está diferenciando? Está diferenciando, faz muita pouca diferença de um aqui para o outro, né? Do estado aqui é só o nome da variável, certo? Então, se a gente reparar nessas duas funções de lista, a gente vai ver que uma boa parte dela é igual, e a gente poderia imaginar formas de melhorar, de aproveitar o código aí de uma função para outra, de uma classe para outra. Mas aí cada qual vai fazer o seu exercício e são outros 500 aí. Mas a ideia geral já está lançada de que você pode organizar o seu código em classes, em funções e agrupar essas funções dentro de classes, né? E você pode inclusive criar superclasses que vão ser estendidas e vão ser aproveitadas, esse código vai ser aproveitado nos outros, né? Mesmo que você não gere essas superclasses, você já vai ter um código aqui bem organizado, bem mais legível, né? E bem mais fácil de alterar, de criar novas extensões e principalmente de entender também o próprio código e de reutilizar esse código aí. Legal? Então, obrigado pela atenção, é isso mesmo, até mais.